Vamos às questões metodológicas. Aí é que é o grande barato, porque quando você conta a história, você tem que contar a história. Quando você conta uma piada, o cara fala assim, o cara conta bem uma piada, porque a piada é boa, mais do que a piada ser boa, é o modo que a pessoa conta aquilo, é o jeito, as variações de voz. Então assim, eu não tenho que definir antes, eu tenho que entrar no fluxo. Então contar essa história a primeira vez é precioso, porque a primeira vez que você conta uma história, certamente ali vão estar presentes vários elementos que na estreia daqui a meses vão aparecer. Por quê? Porque são coisas tuas, coisas que estão genuinamente presentes no teu corpo e na tua forma de falar, de fazer, e que na hora do desespero são essas coisas que salvam. O narrador, que pode ser em primeira ou em terceira pessoa, é o viés de chegada da história para o espectador. Então essa é a equação, né? Ator mais história mais público é igual ao teatro. No caso, é um narrador que se desdobra dentro da sua narrativa também em personagens. A narração é um discurso feito de forma indireta. Ele narra o que aconteceu, até com uma sensação de presença do ato naquele momento, mas ele narra em primeira ou em terceira pessoa. Eu estava lá quando isso aconteceu. Quando ele me viu, ele... Então, assim, eu estou falando dele ou estou falando de mim dentro de uma situação que já passou. O discurso direto é quando você tem o diálogo verdadeiramente entre dois personagens. E aí você se desdobra com variações de tom, de intenção, mas essencialmente dando o diálogo. Essa forma de discurso direto, ela se dá também na ação física. A ação física é uma forma de discurso direto porque ela é o ato acontecendo naquele momento. Assim como o diálogo está acontecendo naquele momento, a ação física também. Ela está trazendo de volta a imagem. Então, o que a gente faz, na verdade, é cinema. Só que sem câmera. A câmera é o olho do espectador. Ele olha para mim e ele vê essa transformação na mesma hora. Ele vê a transformação do foco, ele vê a transformação do discurso direto para o discurso indireto, e ele completa a ação sugerida pela narração na sua cabeça. Então, o resultado final é um filme único, que acontece só naquele instante e só na cabeça daquele espectador. Então, isso pertence ao fenômeno teatral. Só o teatro faz esse cinema único, imediato e irrepetível. Por isso que é importante a gente ter, no final das contas, uma partitura bastante definida, que é o amadurecimento de todas essas ações e todo esse texto que vai se tornando um texto, para que, de posse de maior número de coisas concretas, você possa variar isso em função do público que recebe, em função do dia que está acontecendo naquele dia, de como você está. Você mantém o máximo possível o que é possível de manter para que as variações se deem no ato que você está construindo aquilo. O narrador é aquele que conhece a história, é o dono da história, ele sabe tudo da história. O público, ele sabe tanto quanto o narrador e os personagens disserem para ele, tanto na forma de discurso indireto do narrador, como na forma do discurso direto entre os atores, o público vai apreendendo toda aquela verdade daquela narração. E os personagens, esses sim, só sabem o que acontece por meio das suas falas e das suas vivências em cena. Então, eles muitas vezes não sabem o que está sendo narrado pelo narrador. O público, às vezes, sabe mais do que o personagem. Por isso que se cria a situação de comicidade potencial, quando o público já sabe uma informação dada pelo narrador ou por outro personagem e que aquele personagem não sabe. E isso é um dos elementos preciosos
desse processo de narração, onde o discurso direto e o discurso indireto se trocam entre si, né? Entra um e sai outro, entra um e sai outro. Você faz a ação e você é a ação. Você faz a ação, você narra a ação. Você narra a ação, faz a ação. Você é e você vê. Eu posso ser uma coisa ou uma pessoa, ou eu posso ver aquilo. Eu posso ser uma tempestade, ou eu posso ver uma tempestade. Então, isso tudo são coisas que não tem uma regra básica. O que é melhor? O que vem primeiro? Eu primeiro faço a ação, depois eu narro a ação, mas é redundante? Não importa. O que importa é o fluxo narrativo, andar para frente com a história e ver o que funciona. No processo de amadurecimento, você mesmo, com a ajuda do espectador privilegiado que está ali te devolvendo o que você está fazendo, dizendo, ó, anotando, ó, você está fazendo isso aqui funciona, isso aqui não funciona, por que não funciona? E a gente vai aprofundando isso e pesquisando e vai naturalmente abandonando o que não funciona e potencializando o que funciona. Muitas vezes um fato menor na história original, de onde você pegou a tua história que você está contando, ganha uma proporção muito maior na cena e outros desaparecem. E aquele desenvolvimento se dá por conta da potencialidade cênica que aquilo compreende. Então você esgarça a ação, você entra para dentro da ação e você vê um mundo de possibilidades de ações cênicas que estão compreendidos às vezes em uma frase, né? Então essa materialização das ausências, que é quando você pega tudo que não tem e você, a partir de alguns elementos, alguns detalhes, você materializa aquela cena na cabeça do espectador, por meio de texto narrado e de ação física que você está fazendo. Então, uma das coisas importantes é saber que essa alternância entre discurso direto e discurso indireto, ela vai acontecer e de forma distinta de uma da outra. Por exemplo, às vezes pode acontecer que uma ação esteja junto com a narração. Então eu posso estar numa ação que é discurso direto, como eu falei, junto com um discurso indireto que narra exatamente o que está acontecendo, junto. É redundância? Sim, mas qual o problema se funciona? Não é? Então, não ter a priori essas questões como limitadoras ajuda você a, com menos crítica, você avançar. Às vezes o discurso direto em forma de ação, ele pode simplesmente ser muito mais potente do que o texto narrado, porque ele é visualmente potente. Então você desenvolve a cena, que é às vezes um texto de uma frase, e se torna uma cena épica mesmo, onde várias coisas acontecem e você tem a visualização daquilo. Outras vezes você quer só andar com a história para frente, você quer passar 40 anos, e você simplesmente fala, 40 anos se passaram e pronto, nada mais importa. O que importa é que passaram os 40 anos, eu narrei aquilo, e não importa o que aconteceu naqueles 40 anos, o que importa é que passaram 40 anos para eu fazer o que eu vou fazer agora. Então é esse jogo que você vai o tempo todo dinamizar. Essa é uma cena que acontece no início do espetáculo e que eu chamo de captura da bruxa. Essa cena, ela só serve para andar com a ação, para ela passar de fase, porque ele está ainda em Veneza, no processo de início do espetáculo, ele ainda vai partir a primeira vez por acaso e ele tem que andar com a... Então é para localizar o que está acontecendo, o processo vivendo plenamente o momento da Inquisição, então daí a captura da bruxa. Então tem vários personagens envolvidos, tem ele, tem a namorada, que é presa como bruxa, e tem os inquisidores lá, os soldados, enfim, quem valha, que aparecem para aprisioná-la. E querem levar ele também,
e ele já mostra também o caráter dele ali, dúbio, quando ele fala, não tem nada com isso, pode levar que não tem, pode levar. Então ele já ali já mostra quem ele é também. Mas o principal aqui, dentro da cena física, é que tem uma série de ações onde, com mais atenção, você vai ver que tem o corpo é dividido em mais personagens. Tem o corpo da personagem, o braço de outro personagem, o braço de outro personagem. Então, assim, as partes do corpo pertencem a diferentes personagens, assim como o texto em discurso direto, em forma de diálogos e falas soltas, dando ordens, são também de diferentes personagens. Então é um pequeno exemplo de ambiente que eu falo quando tem mais coisas acontecendo num ambiente mais amplo, só que aqui de maneira muito concentrada, onde a câmera do olho do espectador tem que estar focada nessa ação, no meio de uma multidão, eu vejo aquela cena de violência acontecendo. Então são cenas com frequência violentas que acontecem durante o espetáculo, mas que, como essas, são trazidas pela maneira que ela é feita, tem uma questão, né, que dialoga com uma comicidade, embora não seja uma cena que as pessoas riam, porque não há do que rir, mesmo com uma cena com essa variação de intenções e de qualidades e de personagens atuando no mesmo âmbito, né? Então é assim, está narrando que capturaram ela. E nem bateram na porta, já foi outro. Cadê a bruxa? Ai, que não me sabe! Que é isso? Que falta de consciência, você levando a mulher pra cá. Não, pode levar teu negócio, você não vai entregar a pizza. Já imagina você levar o teu doutorado querido morto na fogueira. E aí manda meu rabo na fogueira enquanto levava ela, deram mole, eu saí correndo, que nem maluco, meio direito, sobe. A Inquisição inteira. Pega! Direito, sobe. Eu vi no porto. Ei, precisa de alguém pra costurar dela? Sobe, olha. 25 dias de viagem. Nem nadar eu sabia. Fiz a cena um pouco, né, de forma objetiva, sem a qualidade de energia total, mas aqui acontece justamente essa passagem. Nunca mais a gente vai ouvir falar dessa moça, né, que foi pega pela Inquisição e queimada na fogueira. Mas aí o que acontece aqui? Decupando a cena. Com o público, nem bateram na porta. Discurso indireto. Estou dizendo que eles nem bateram na porta. O narrador, em primeira, nem bateram na porta, já foram entrando. Cadê a bruxa? Derrubando a porta na minha cabeça. Cadê a bruxa? Ai, querido, me salva. Então é ela aqui, e aqui os caras levando ela pelo cabelo. Ai, querido, me salva. Que falta de cortesia é essa, levando a mulher pelos cabelos? Ele fala, discurso direto, leve ele também, já levam ele, leve ele também. E aí ele já reage, não tem nada com isso, pode levar, não tem nada com isso. Só vim aqui entregar uma pizza. Aí volta discurso indireto. Já imaginei sendo levado, torturado, inquirido, morto na fogueira, a Inquisição, enquanto deram mole, saí correndo que nem uma... A Inquisição inteira atrás de mim, pega, joga na fogueira. Saí correndo que nem uma louca, peguei direita, esquerda, sobe ponte, sobe ponte. Quando eu vi, estava no porto. Ei, preciso de alguém para costurar a vela? Sobe, desgraçado. Já glá. 25 dias de viagem. Essa ação é uma retomada da cena inicial do espetáculo, que é a partida na caravela e tal, e é uma cena que é recorrente. Então, aqui é a primeira reaparição da caravela e de outras 3 que ainda virão. Então, isso também é um código que vai se formatar, vai se fixar na cabeça do espectador, que faz isso, essa ação. Mais uma vez ele embarcando em mais uma caravela, indo embora, né, e seguindo mais uma etapa da viagem. Então, essa é uma cena que serve para andar com o espetáculo, para passar de fase logo no começo e ir ao que interessa, que na verdade a história começa a acontecer verdadeiramente em Sevilha e em seguida na travessia, quando chega em Santo Domingo, depois
no desembarque na Flórida.